não é bem assim. Jornal Jangadeiro. Debate. E quem nos acompanha já viu que o Vanderlei Filho já chegou por aqui, porque toda sexta-feira a gente convoca o Vanfil para participar com a gente desse debate. Na verdade, para comandar esse debate, eu fico por aqui controlando e recebendo a sua participação pelo 981543814, o WhatsApp de volta, que o Sábio foi ali fazer um lanche, eu estou agora no comando do teclado do WhatsApp da Jangadeiro Band News FM, então manda para cá sua mensagem, sua dúvida, sua participação, 981543814, ou deixa seu comentário nas nossas lives. Vanfil, bom dia, com você. Bom dia, Carla, bom dia a todos que nos acompanham. Vamos lá, então. Deixa eu convocar aqui os nossos convidados, enquanto o Vanfil abre ali o computador. Hoje nós temos no debate o Rafael Mota Reis, que é advogado e coordenador do Livres no Ceará, e o Guilherme Sampaio, deputado estadual e presidente do PT Fortaleza. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Vanderlei, bom dia, Carla, bom dia, deputado Guilherme. Bom estar aqui com vocês. Bom dia, doutor Rafael Mota, bom dia, vereador, agora deputado, né, Guilherme Sampaio, já fez parte aqui do nosso programa de debates Conjuntura, é muito bom recebê-los aqui. O Rafael, fiz live com ele ainda no primeiro lockdown, e é muito bom tê-los aqui de novo conosco. E agora para falar sobre esse tema aí, super salários, né, a aprovação na Câmara dos Deputados em julho aí, do projeto de lei que tenta barrar os super salários, trouxe mais uma vez esse tema ao debate. E aí você sabia que apenas 25 mil servidores públicos, dos mais de 11 milhões que existem no país, recebem esses chamados super salários? Pois é, né? Mas apesar disso, de ser um número pequeno em relação ao universo total, né, esses 25 mil respondem aí por mais de 2 bilhões e meio de reais por ano, né, na folha salarial do Serviço Público Federal. Enfim, é um tema que foi colocado e que acaba trazendo outros temas, né, como também a média salarial do serviço público e as reformas que estão sendo tocadas, né, no parlamento. Então a gente começa aqui chamando o Guilherme Sampaio, né, para falar a respeito, né, colocar aí essa generalização. Existe, Guilherme, existe uma generalização quando a gente fala em super salários. A gente pensa que, lembra aquela história de Marajás? Existe essa generalização, ou é algo ainda que é restrito e que precisa ser identificado com mais cuidado? Oi, Vanderlei. Agora um bom dia oficial. Achei que a gente estava testando quando você perguntou. Bom dia a você, bom dia à produção da Jangadeiro Band News. É um prazer voltar a participar. Tive uma temporada maravilhosa com o Nato e alguns colegas parlamentares. Bom dia ao Rafael. Acho que já encontrei com o Rafael nas ruas, panfletando na campanha, acho que de vereador, não é isso, Rafael? Exatamente. É bom ver você por aqui, viu? Muito sucesso aí na sua contribuição à vida pública. Eu fico muito feliz de participar hoje, no meu primeiro dia, após ter tomado posse como deputado estadual. O que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa, um mandato que eu pretendo dedicar muito às bandeiras da educação, da cultura, a sustentação política do governo Camilo Santana, que tem feito um trabalho muito importante nessa crise da pandemia, mas não só em relação à crise, em relação às políticas de educação, em relação à atração de investimentos, e participar desse debate aqui com você, que é um debate contemporâneo e necessário de compreensão do Estado capaz de prover os serviços públicos que a sociedade necessita. Vanderlei, Rafael, eu acho que essa experiência da pandemia, que foi muito dolorosa, ainda está sendo, uma experiência radical e dramática, nos convida a qualificar ainda mais o nosso olhar sobre o debate a respeito da política e da estrutura do Estado. O que é que teria sido do nosso povo sem um sistema único de saúde? O que é que teria sido do nosso povo sem um programa nacional de imunização? Não vou nem entrar aqui nas polêmicas relacionadas à condução da pandemia, para a gente concentrar no tema que você me propôs. Mas esse serviço único de saúde, para ser efetivo, ele depende de milhares de servidores públicos, preferencialmente devem ser concursados, essa é uma questão para a discussão, que são capazes de dar estabilidade a uma política pública. Muito provavelmente, muitos dos problemas que nós vivemos agora na condução da pandemia, de embates entre o governo federal,
os governos estaduais, as prefeituras, não teriam ocorrido se nós tivéssemos mais servidores de carreira concursados e menos dependência de cargos comissionados para conduzirem os governos. Essa é uma cultura que progressivamente precisa ser transformada. Mas voltando ao que você questionava, Vanderlei, eu acho que existe um discurso fabricado com o objetivo de generalizar a percepção de que há supersalário para todo mundo que é servidor. Há supersalários, sim, mas há supersalários muito localizados para uma minoria de categoria de servidores. Eu citaria assim, muito a cúpula do Poder Judiciário, o Legislativo Federal. A grande maioria dos servidores ganha salários muito baixos. Por exemplo, a média de um agente administrativo. Eu sou vereador, estou no 5º mandato, né? Agora licenciado, assumi como deputado estadual. A média de um agente administrativo aqui em Fortaleza é R$ 1.400. A média de um professor de remuneração é R$ 3.700. Se a gente for para as universidades, a média de um professor universitário 20 horas é R$ 2.200. Então, servidor público valorizado, bem remunerado, com perspectiva de crescimento na carreira, é uma proteção para a população, no sentido da qualidade dos serviços e da estabilidade desse serviço, independente de quem está de plantão no governo. A gente está aí na perspectiva de discussão da reforma administrativa. Olha a vulnerabilidade que a sociedade ficaria se passar uma reforma administrativa que acaba com a estabilidade do servidor público. Que quem está lá depende de adular o prefeito, o governador ou o presidente de plantão. Então, esse é um debate que precisa ser aprofundado. Por isso, eu agradeço muito aqui a provocação da Jangadeiro Band News. E, doutor Rafael, existe também o outro lado da moeda, né? Até falando em moeda, né, que é justamente o impacto fiscal, né? Disso aí parece que existem as carreiras de Estado, mas existe uma discussão sobre que profissões precisam ter aí, ser protegidas, né, pela estabilidade, né, pela política de reajuste salarial e também daquelas premiações que são típicas da carreira pública, não é verdade? Sim, com certeza, Vanderlei. Primeiro, deixa eu dizer, estou muito feliz em estar aqui debatendo com o agora deputado Guilherme, né? Meus parabéns, deputado, pela posse, e sobretudo sobre o Substituto, Vanderlei, porque aquele papo que a gente teve na época da pandemia foi muito valoroso, foi um debate muito construtivo, foi uma exposição de ideias que ajuda a gente a sempre pensar. A dialética é boa por causa disso. E nesse sentido dessa dialética construtiva, é que é bom a gente ressaltar alguns pontos. Em primeiro lugar, quando a gente fala de supersalários, os supersalários efetivamente existem, né? Como o vereador Guilherme falou, não é generalizado, não significa dizer que todo servidor público receba o supersalário, mas vamos para a conceituação do que é, o que se convencionou chamar de supersalário. Supersalário é aquela verba, aquela remuneração que é recebida por um servidor público quando extrapola o teto de gastos. No caso do servidor público federal, seria o de R$ 39 mil, 39 mil e uns quebrados, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí tem também os seus tetos a nível de estado, governador, a nível de município, no município, no caso, seja a remuneração do prefeito, o teto municipal. Então, tudo que for acima desse valor desse teto é supersalário. Significa dizer que, obviamente, a remuneração do professor, a remuneração do agente administrativo, estaria bem abaixo desses R$ 39 mil. Mas, infelizmente, ainda existem alguns desses poucos marajados, esses poucos que concentram cerca de 25 mil servidores no Brasil, apenas 0,2% do contingente de servidores públicos, mas que, desses poucos, concentram mais de 2,5 bilhões de reais ano de custo para o nosso orçamento. Não só para o orçamento federal, mas também estadual. No caso do federal, é 0,1% de servidores, cerca de 10 mil servidores. A grande outra parte seria dos servidores dos governos estaduais e uma minoria dos municípios. A gente sabe que a grande parte dos nossos municípios, às vezes, mal consegue se sustentar, quanto mais bancar super salário. Mas a realidade é que esse valor é muito absurdo. Esse valor é algo que, convenhamos. E aí o deputado Guilherme, agora, se me permita, Guilherme me chamar de deputado, bem ressaltou, a gente vem enfrentando agora uma pandemia, estamos ainda numa pandemia e, obviamente, muito cauteloso, sobretudo com essas novas variantes, que trazem um receio não só da iniciativa privada, mas de todo o poder público, em saber se de fato é hora de desarticular toda essa rede de proteção que foi criada até esse momento. Mas, nesse meio tempo, 2,5 bilhões seria o equivalente a construir, por exemplo, 10 Butantãs, que foi uma das grandes salvaguardas que nós tivemos
no nossa política de vacinação. Então, vejamos, se enquanto são poucos aqueles servidores que efetivamente recebem esse super salário, mas o valor é muito expressivo. É nesse sentido que a gente precisa entender a necessidade urgente dessa reforma administrativa apenas para corrigir privilégios e para que efetivamente os servidores públicos que são vocacionados e que estão lá prestando muito bem seu papel, que são necessários para que o serviço público exista com qualidade, afinal de contas, você não pode imaginar um serviço público de qualidade sem servidores públicos bem valorizados, mas você não pode ter isso enquanto você tem uma pequena casta que está efetivamente com grande parte do poder político, poder jurídico, recebendo valores e cifras absurdas e comandando o nosso país à torta e à direita. Vanderlei, eu acho que o Rafael foi muito feliz em detalhar melhor o que precisa ser combatido e o que precisa ser valorizado e compreendido no detalhe. A Câmara dos Deputados aprovou muito corretamente um projeto de lei para combater o que aqui nós estamos chamando vulgarmente como supersalários. Ninguém pode ganhar mais do que um ministro do Supremo no nível federal, do que um governador de estado no estado, do que um prefeito na prefeitura. Quanto a isso, estamos todos nós de acordo. O consumo de recursos do orçamento que poderiam estar destinados à educação e à saúde e que são consumidos por esses privilégios são um escárnio, são um desaforo com a população brasileira que hoje enfrenta uma realidade de 15 milhões de pessoas desempregadas, 6 milhões que já pararam de procurar emprego, 30 e poucos milhões que são trabalhadores subutilizados, fora os mais de 30 milhões na informalidade. Está correta essa decisão da Câmara dos Deputados em combater privilégios e supersalários. Mas um ponto que eu gostaria de aprofundar nesse nosso debate, e aqui talvez eu divirja pontualmente, ou pelo menos num viés na avaliação do Rafael, diz respeito a um certo discurso público que há muito tempo no Brasil se tenta construir para desqualificar a imagem do servidor. E o que é que se pretende com essa desqualificação da imagem do servidor? Como é que se constrói esse discurso? E não foi o discurso do Rafael. O Rafael fez um debate aqui de alto nível. Mas eu vejo isso muito presente em alguns analistas, em alguns comentaristas econômicos, na grande mídia. O que é que se diz? O Brasil tem muitos servidores públicos. Vamos lá. Quantos servidores tem? Você entra no Ministério da Economia, quantos tem lá na estrutura federal? 600 mil. Vamos para os Estados Unidos, a meca do liberalismo. Você tem lá quase 2 milhões de servidores públicos. E os Estados Unidos não tem 3 vezes a nossa população. Tem 50% mais do que a nossa população. Aí, onde é que está a diferença significativa? Vamos ver quantos cargos comissionados. Aqui tem 4 vezes mais do que lá nos Estados Unidos. Então, o que é ter uma quantidade, né, e a qualidade de servidores públicos a serviço da população? É ter um Estado capaz de prover acesso à educação, acesso à saúde, acesso à segurança, acesso à assistência social, acesso à moradia popular, acesso à cidadania. Foi interessante nessa pandemia verificar nos formadores de opinião, inclusive no mundo liberal. Eu lembro que vi há algum tempo um artigo, um editorial do Financial Times, revisando a sua visão a respeito do papel do Estado, defendendo a presença do Estado para garantir sustentabilidade econômica, para garantir as condições de enfrentamento de crises sanitárias como essa, que podem não ser um fato isolado, talvez nós tenhamos que olhar para o futuro convivendo com pandemias. Portanto, para valorizar, garantir que haja servidores na dimensão necessária para prover cidadania, especialmente num país desigual como o Brasil, em que muita gente ainda não tem seus filhos na creche, e muita gente ainda não tem a oportunidade de se alimentar. Voltou agora quase 116 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Isso é absolutamente imprescindível. Agora, para finalizar o argumento, por que esse discurso se coloca na boca de alguns analistas, na boca de alguns comentaristas econômicos? Porque à medida que você diminui o comprometimento do orçamento público com os servidores, não com super salários, que o Rafael denunciava muito corretamente, mas com o serviço público de forma geral, você abre espaço para o interesse privado, que é legítimo, mas é privado, ocupar
uma dimensão, um espaço na atividade econômica com serviços privatizados. Se você tem menos escola, você tem mais espaço para a escola privada. Se você tem menos saúde, você tem mais espaço para a saúde privada. Então, há uma disputa aqui do orçamento público que é produzido com o imposto que todos nós pagamos. E se a gente comparar aqui, eu, você, Rafael, a turma da produção da Jangadeiro, e alguém que está desempregado ou que recebe o auxílio emergencial, ele paga mais do que a gente proporcionalmente, porque gasta tudo que ganha. E ao gastar tudo que ganha, em cada quilo de arroz que compra na bodega da esquina, está lá pagando o ICMS, está lá pagando a carga tributária envolvida nesses impostos. Então, essa reflexão é preciso ser feita por trás da generalização do discurso de muito servidor, de que todo servidor ganha muito, que é uma vida boa ser servidor público, está essa lógica de disputa do nosso recurso para interesses privados. Deixa eu pegar aqui uma carona nessa comparação entre setor privado e público, né? O que se também escuta muito, doutor Rafael, é justamente um discurso sobre o peso, né, da folha salarial no setor público. Ele é bem maior do que no orçamento de uma instituição privada. E aí fica, né, aquela questão, nem todo mundo é super salário, a gente já comentou isso, né, aqui, porém, no geral, esse peso acaba aí se fazendo valer, talvez por causa aí de algumas regras que existem para o setor público que não há no privado, aquela história de ganhar uma licença-prêmio por tempo de trabalho, e alguns penduricalhos que vão se juntando ali e que vão depois sendo incorporados, chefias que vão sendo incorporadas dentro de um rodízio ali nas repartições públicas, enfim. Não deveriam ser as mesmas regras, tirando aquela questão do emprego, que o servidor público, a estabilidade, né, para não ser objeto de disputas políticas, né, cada gestor colocar no serviço público aquele seu time, então tudo bem, deixa lá a estabilidade. Mas as demais regras não deveriam ser as mesmas, setor privado, setor público, ou não? Muito importante você falar isso, Wanderlei, porque de fato é aí onde está a grande discrepância que existe entre o setor público e o setor privado. Antes apenas de responder isso, só para ressaltar, já que o deputado Guilherme falou, de fato, uma das castas, por exemplo, que detém grandes privilégios é a casta do Poder Legislativo, no caso principalmente do Congresso Nacional, mas importa ressaltar que nesse projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, a bancada da Liberdade, dos deputados pertencentes ao Movimento Livres, foram todos uníssonos em aprovar e acabar com esse preço dos salários. E deixa eu dizer até um pouquinho mais além do que isso. Eu acho que isso é apenas o começo para acabar com o super salário. Está longe de se acabar, até porque nele se colocam lá 30 exceções do que seriam esses penduricalhos que poderiam cortar o teto de gastos, né? A despeito de muitos debates, muitas discussões, o que foi chegado a um acordo comum dentro do Congresso Nacional é que esses penduricalhos não poderiam ser retirados dessas isenções, porque seriam direitos que estariam previstos na Constituição Federal, lei complementar, e dessa forma haveria uma nulidade no processo legislativo, enfim, a lei não teria eficácia plena. Então, assim sendo, que bom que se aprova, pelo menos dessa forma, que já começa a andar essa batalha, mas está longe de acabar. Enquanto não houver, de fato, que o Congresso não sente para conversar, que a sociedade não sente participe para conversar sobre uma reforma administrativa, que, na verdade, vamos esquecer esse nome reforma, vamos pensar que modernização administrativa, porque é isso que o nosso setor público precisa, para poder sentar e efetivamente tirar o que for de privilégio, separar o joio do trigo e botar coisa para funcionar, isso não adianta. E aí onde está esse problema? Esse problema, Wanderlei, começa justamente nisso aí, começa nessa parte do super salário. Vamos lá, quando você imagina que existe auxílio creche, auxílio livre, auxílio babá, auxílio banda larga, pelo amor de Deus. Ora, um tema que já pauta na maioria das nossas discussões em todo lugar, que é o auxílio moradia, sobretudo dos integrantes do Poder Judiciário. Não existe isso, isso é um absurdo, isso é contrassenso, enfim, isso fere todas as lógicas de responsabilidade fiscal. E é aí onde está o problema. A nossa máquina administrativa brasileira, ela prevê de uma linha
em que se tenta positivar tudo, inclusive todos esses direitos, e cria uma rigidez na máquina que atrapalha muito o funcionamento. É algo que, inclusive, a gente teve discutindo recentemente aqui, a questão sobre a reforma administrativa e o que está em pauta atualmente no Congresso Nacional, em relação a onde deveriam existir essas estabilidades, e, claro, nessas carreiras de Estado é muito importante que exista uma estabilidade maior para o servidor, para que ele possa ter autonomia, para que ele possa trabalhar evitando qualquer tipo de perseguição, mas existem coisas que são absurdas de existir. Como é que você pode imaginar, Vanderlei, que dentro do orçamento ainda comporte existir cargo, por exemplo, de ascensorista, cargo de operador de videocassete, e aí você não pode simplesmente extinguir esse cargo sem ter um projeto de lei específico? Então, precisa ter mecanismos diferentes que você possa dar nomenclaturas e atribuições mais flexíveis para os servidores, para que eles possam não só se modernizar e prestar muito melhor seu serviço. Conhecemos, e aí o deputado Guilherme talvez deva conhecer também, servidores da Assembleia Legislativa extremamente capacitados, que já fizeram um curso de pós-graduação, cursos de mestrado, que estão muito além do que o seu cargo efetivamente permite. E no seu plano de cargos e carreiras, ou na forma em que a estrutura administrativa está prevista dentro do nosso Estado, impede muito que essas atribuições desses servidores sejam exercidas se ele não tivesse sido puxado por um cargo comissionado. E aí volta para toda aquela circunstância que a gente está falando. A gente precisa modernizar. Essa é a dificuldade. É por isso que é muito mais fácil você conseguir implementar políticas de inovação dentro do setor privado do que no setor público. E aí a gente fica atrasado mesmo, não tem como correr. Vou até aproveitar agora falar desculpa, deputado, em cima do que o deputado falou e da sua experiência, né, como parlamentar. Tivemos aqui reforma administrativa recentemente em Fortaleza, né? O peso político dos sindicatos servidores, ele ajuda no trâmite desse debate, ou uma pressão maior sobre os parlamentares para não mexer? Como é que funciona isso? Olha, é fundamental que as entidades representativas dos servidores públicos, que compreendem pela experiência cotidiana o que é que significa servir, né, qual é a dimensão exata dessa atividade, se manifeste, pressione, dialogue, e isso é uma tradição já organizada em diversas centrais sindicais, e está acontecendo fortemente no Congresso nesse momento, porque eu entendo que é preciso derrotar essa reforma administrativa. Eu fico muito preocupado, assim, com a deturpação que aconteceu mais recentemente, especialmente no discurso político, em relação a alguns termos. A palavra, por exemplo, modernização. Quando a gente fala vamos modernizar, em geral a gente atribui a isso uma qualidade positiva, atualizar, responder às necessidades do momento, etc. Mas vamos lembrar que a gente está no Brasil e que muitas vezes o discurso é deturpado para se voltar ao passado. Então, quando eu vejo muitas vezes algumas posições do atual governo federal, do ministro Paulo Guedes, defendendo modernização e comparo com a realidade, vamos lá tratar do tema da estabilidade que você colocou. A estabilidade, o fim da estabilidade, é simplesmente a volta do apadrinhamento político. O fim da estabilidade é desproteger a população. Por isso que eu dizia no começo da nossa conversa que a gente precisa subir um degrau a mais, ou aprofundar, ao contrário, aprofundar a nossa análise a respeito desses temas, sair dos chavões, sair dos discursos superficiais e ir para a vida real. Como exemplificava aqui o Rafael, com detalhes remuneratórios, de supersalários, penduricários que precisam acabar imediatamente. Vamos lá para a vida real. Acabar com a estabilidade é deixar o servidor público refém do governante de plantão e não da vocação do serviço público, da diretriz da política de Estado, da tarefa que determinada secretaria e ministério impõe àquela atividade, quer seja na educação, na saúde. Isso é desproteger a população, é ao contrário. Então, ao longo dos últimos anos, esse discurso, e isso aparece em todo canto, vamos fazer a nova política. Eu fico olhando o que está aí, tanque passando na porta do Palácio do Planalto. Isso é nova política? A condução feita atualmente pelo presidente da Câmara, isso é nova política? As negociações feitas aí em relação à vacina, isso é nova política? Então eu fico vendo as pessoas, mais uma vez eu quero
isentar completamente o Rafael, só peguei o mote da fala dele para poder explorar um aspecto que me chama muita atenção, e eu tenho debatido muito na Câmara, porque é muito importante que a gente seja preciso em relação à utilização correta dos termos e não permita que haja uma deturpação para manipular a opinião pública. E, lamentavelmente, em tempos de fake news, isso está acontecendo toda hora. Eu vou dar um exemplo pessoal. Essa semana eu tirei licença temporariamente para assumir a Assembleia, aí começou a circular um WhatsApp, blogs, que tinha renunciado à Câmara para assumir um cargo na Arce. E eu tenho que ficar o dia todo respondendo, ao invés de falar que quero dedicar meu mandato à educação, quero tratar do retorno às aulas com segurança, do ambiente afetivo, acolhedor, estratégias pedagógicas, quero discutir a nova legislação da cultura para facilitar as parcerias com artistas e produtores no Ceará todo, superando os problemas de repasse dos editais de 2019 que tivemos agora. Eu tenho que ficar explicando que eu pedi licença para assumir o cargo de deputado e não para ser conselheiro da Arce. O Rafael, eu fiquei matutando como é que tinha surgido isso e cheguei a uma conclusão. Eu acho que alguém leu algum release, como a sigla da Assembleia Legislativa é ALCE e a sigla da Arce é ARCE, o sujeito deve ter achado que leu errado e depois teve que dar um jeito de explicar que era isso que aconteceu. Imagina isso de cara. Só pode ser isso, né? Mas, enfim. Então, a gente está num tempo em que é preciso dar um freio de arrumação, consolidar a democracia, garantir que todos os pensamentos e correntes ideológicas se manifestem nesse nível que nós estamos fazendo aqui, preservar o sistema democrático, que vocês falavam aí da proposta de reforma eleitoral. É um retrocesso acabar com a coligação proporcional. Lá na Câmara dos Deputados, foi necessário fazer um acordo para barrar o mal maior, que era o distritão, mas eu espero mesmo que o Senado mantenha o fim das coligações proporcionais. Então, essa pandemia, se não servir para a gente ser mais radical em alguns enfrentamentos, que vão desde acabar com o supersalário até conseguir avançar na tal reforma política e eleitoral, que a gente começou a caminhar timidamente, como disse o Rafael, o próprio projeto de lei aí dos supersalários, ele é um passo, né? Ele já elimina alguns penduricalhos, vamos celebrar, fruto da pressão social, mas é um passo. A gente precisa caminhar mais radicalmente nisso, porque a conta está aí. A conta está em mortes, a conta está em insuficiência ainda das políticas nos diversos níveis, está no desemprego, está na volta da fome. Esse é o grande debate que se impõe à sociedade brasileira. Só para a gente ficar na mesma pauta aqui, tá, Guilherme? Em primeiro lugar, eu acho que é bom a gente ressaltar. Primeiro, Bolsonaro é uma excrescência do sistema político que sabe Deus como é que foi aparecer onde está hoje, né? Inclusive, é o que a gente... quem gosta de política sabe, ninguém supunha em momento algum que Bolsonaro pudesse ser sagrado vencedor nas eleições de 2018. De fato, foi uma surpresa para todos, não só para quem atua como cientista político, mas para quem efetivamente estava dentro da política. E, infelizmente ou não, essa excrescência está lá. Nunca a gente pode chegar a dizer que Bolsonaro é uma modernização no nosso sistema político, ou que ele está lá representando uma nova política. Ele é velha, da mais velha, da pior representação de política que poderia existir no Brasil. E dois, Paulo Guedes, liberal, nem aqui nem na China, não existe. Paulo Guedes é o maior atraso que está acontecendo para o liberalismo no nosso país. O Paulo Guedes faz de conta que é liberal, apresenta propostas tão somente para favorecer o patrimonialismo de alguns oligopólios existentes aqui no nosso país, a verdade seja dita nesse sentido. Poucos avanços que houveram no nosso sistema econômico, houve mais por outras participações do que pelo próprio Paulo Guedes, inclusive também por pressões da classe política liberal, efetivamente, que tem feito ao governo federal. E a realidade é que a gente está preso a um sistema em que temos atores lá que simplesmente não têm um pingo de compromisso com o sucesso do nosso país ou com o resultado prático do que seriam políticas liberais no nosso país. E, de fato, não adianta você tentar chegar a discutir aqui onde é que está, onde é que deixa de estar a estabilidade no servidor, quando você imagina que ainda existem quadros no nosso país, por exemplo, de ascensorista. E aí eu pergunto a vocês, vamos lá, onde é que se justifica, dentro de um sistema rígido como é o nosso administrativo, ter um cargo de ascensorista? E onde se justifica, em qualquer hipótese, enfim, de Estado, em alguma hipótese que você possa imaginar, a necessidade de uma importância de um serviço público, de um ascensorista hoje em dia. Isso retrata apenas o que era a necessidade de privilégios, antigamente, que se imaginava os grandes palácios, que ainda hoje há esses resquícios dos grandes palácios, como os palácios da justiça,
como o Palácio da Alvorada, como o Palácio da Abolição, em que se imaginava que os figurões políticos precisavam de uma pessoa para estar apertando um botão no elevador para subir ou descer. Então, você imaginar que se precisa de uma estabilidade para isso, não, que se precisa de fato, e aí é por isso que eu utilizo essa palavra modernização. É de fato uma modernização do nosso sistema, porque efetivamente esse assessorista pode muito bem se capacitar e ser readequado para uma nova função dentro do nosso sistema, com mais flexibilização, com o sistema funcionando melhor. E aí é aí que a gente consegue tirar um pouco dessas regalias. Essa disputa, essa discussão que a gente está tendo aqui sobre super salários não é de hoje e todos sabem. É uma discussão que já vem de há muito tempo atrás. Uhum. Esse próprio projeto de lei, um projeto de lei que já se iniciou no Senado desde 2016, agora em julho é que foi votado, e antes mesmo disso eu lembro que a gente fazia estudos que existiam casos, por exemplo, na Câmara de Vereadores de São Paulo, salvo engano, um caso de copeiro que ganhava R$70 mil por mês, por conta de discrepâncias, distorções que existiam no sistema funcional na Câmara de Vereadores de São Paulo e que permitiam esse tipo de coisa acontecer. Longe de mim dizer que uma pessoa não mereça ganhar R$70 mil, mas não às custas dos cofres públicos, do contribuinte, para um serviço de Copa. Perdoe, esse copeiro pode ser muito importante, muito necessário, pode ajudar bastante na Câmara de Vereadores de São Paulo, mas se ele merece essa remuneração, talvez ele deveria estar fazendo uma outra função, e não efetivamente estar num serviço de Copa para ganhar R$70 mil. E aí, nesse sentido, e é bom ressaltar, Guilherme, foi bom você ressaltar nesse sentido, que, de fato, isso só está acontecendo agora porque está havendo pressão popular. A classe política está pouco se lixando para tirar esse super salário, se não fosse a pressão popular. Até porque a gente sabe que a grande maioria, e aí eu ressaltei um caso de um copeiro na Câmara de São Paulo, mas a grande, imensa, esmagadora maioria de quem recebe super salários são aqueles privilegiados que detêm muito poder, que estão, por exemplo, no Poder Judiciário. São juízes, são desembargadores, juízes que, por exemplo, teve caso do Mato Grosso, juiz que recebeu R$500 mil de salário. E ao ser indagado pela imprensa, graças a Deus que ainda existe a imprensa, apesar de todos os ataques que a gente vê sofrer de algumas figuras, mas quando foi inquirido pela imprensa, esse juiz fez questão apenas de dizer, recebo sim, e daí? É assim que trata a gente sua tanto, Guilherme, para pagar os nossos impostos. A gente sua tanto para fazer com que essa máquina exista, com que a máquina administrativa exista, para ouvir uma resposta dessas desaforadas de alguém que está, de fato, recebendo um grande privilégio. Aí isso é um absurdo. É um absurdo, principalmente quando essa pessoa que está recebendo um auxílio emergencial é quem está bancando tudo isso. Deixa eu, Rafael, colocar aqui, a gente está encaminhando aqui para o final, mas aproveitando esse debate agora, que a gente fala um pouquinho de reforma eleitoral, né? Parece que são... E aí a gente ultrapassa a questão do executivo, né? Porque tem também toda a questão que se tramita ali no Congresso Nacional, que é o seguinte: de um lado, um discurso para conter gastos, né? Para racionalizar investimentos, cortando super salários e revendo aí também políticas, né, administrativas relacionadas aos servidores públicos, e de outro lado a gente vê medidas como o fundão eleitoral, que foi ampliado de 2 para 6 bilhões, né, a volta aí das coligações proporcionais, como bem lembrou o deputado Guilherme. Enfim, essa contradição confunde a população. Eu deixo aqui para os nossos amigos, encaminhando o encerramento do nosso debate hoje. Olha, Vanderlei, a gente mal experimentou o fim das coligações. A primeira eleição em que essa regra valeu foi a eleição passada em que eu participei, acho que foi a do Rafael também, né, Rafael? Em que nós participamos para vereador. Nós mal testamos isso, então a gente precisa do mínimo de estabilidade para consolidar a avaliação das opções políticas que nós fazemos para o nosso sistema eleitoral. Sem esse recorte, sem esse intervalo histórico, é impossível uma avaliação qualificada. Salvo uma situação absurda, é impossível você ter uma perspectiva avaliativa com profundidade para dizer isso serve para o nosso país, isso não serve, na experiência de uma eleição. E o fato de nós termos decidido anteriormente acabar com as coligações proporcionais vai favorecer o quê? Vai favorecer a governabilidade através do fortalecimento de partidos que de fato são representativos. Eu queria pegar o exemplo da nossa conversa aqui, em alto nível, para exemplificar isso. O Rafael fez uma observação que me chamou muita atenção.
às vezes, os rótulos nos limitam muito a qualidade de apreciação dos problemas. O Rafael fez uma leitura a respeito do ministro Paulo Guedes, criticando o Paulo Guedes e afirmando claramente que ele não era um liberal. Ele era um protetor de interesses de alguns oligopólios, de alguns setores, etc. Quem, de fato, tem apreço pelo liberalismo, quem, de fato, conhece a filosofia, a tese, desde o Adam Smith, sobre a qual o Marx reflete de forma crítica e se inaugura um grande debate, né, filosófico a respeito dos modelos econômicos, né, que norteiam a humanidade, é capaz de enxergar isso. O Paulo Guedes, na realidade, é um tutor de interesse de elites no país. Não é um protetor de concorrência livre, de liberdades. O liberalismo é algo muito maior, inclusive, do que a própria dimensão econômica. O liberalismo é um liberalismo de costumes, é outro nível. Um liberal autêntico, né, e eu faço uma contraposição a esse ponto de vista, um liberal autêntico nem participaria do governo Bolsonaro, porque é um governo absolutamente contraditório em todas as suas posições, quer seja no campo da economia, quer seja no campo das políticas públicas de forma geral, da própria postura do presidente da República, que não tem nada de liberal, é uma postura autoritária, reacionária, conservadora, completamente retrógrada, né, completamente anacrônica, como disse agora há pouco o Rafael, um erro histórico, né? Mas a gente aprende com erros. Eu tenho fé que em 2022 a gente vai corrigir esses erros. Agora, para isso, o Congresso precisa ajudar. E ajudar nesse momento começa com a derrota do Distritão, que já passou, e também com manter o fim das coligações proporcionais. Muito obrigado pela oportunidade de participar hoje. Tá certo. Muito obrigado ao deputado Guilherme Sampaio pela participação aqui com a gente. A gente agradece também ao doutor Rafael pela participação aqui no JJ Debate. Um debate bastante qualificado, né? Qualificado, respeitoso e, enfim, que ajuda, né? Ajuda as pessoas, os nossos ouvintes aí a refletirem. Então, deixa aqui a palavra final para a despedida aqui dos nossos amigos. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Eu que agradeço o convite que foi feito, Vanderlei. Agradeço a toda a equipe do Jornal Jangadeiro. Que bom bater esse papo com o Guilherme, um cara com a cabeça aberta, que sabe discutir ideias e que sabe poder chegar sempre nessa dialética de forma mais educada possível e encontrando, de fato, quais são os pontos nodais em que a gente precisa enfrentar e chegar para resolver os problemas do nosso país, né? Que pena, e aí apenas só para deixar uma pontuação, que pena que o nosso sistema eleitoral, sistema político, é feito por quem apenas quer se proteger, porque a gente só vê reformas efetivamente que poderiam ajudar o país nas eleições de vereadores, né? Somos o laboratório das reformas eleitorais, que ficam sempre nas eleições de vereadores, e a gente não tem, já fazem bons anos aí, que a gente não tem algo que fique perene no nosso sistema eleitoral. Isso é terrível para que os cidadãos possam pelo menos entender como é que eles fazem para colocar as pessoas em que eles votam lá dentro. Mas é isso, infelizmente, enquanto a gente não quebrar esse paradigma, nada vai mudar. Então, queria apenas deixar isso registrado, agradecer mais uma vez essa participação. Espero poder receber mais convites como esse, para a gente debater temas tão bons, para que as pessoas possam estar mais bem informadas e decidir por si mesmo, tentar amadurecer mais essa ideia. Afinal, a gente começa conversando sobre uma coisa como super salário e acaba chegando a todo o ponto de reforma administrativa, de reforma eleitoral, porque é assim que a gente consegue efetivamente chegar em algo que possa mudar a nossa sociedade. Foi um prazer conversar com vocês. Um abraço, Rafael, e um abraço aos ouvintes da Jangadeiro Band News. Contem com o nosso mandato na Assembleia Legislativa. Obrigado, Vanderlei e produção. Muito obrigado a vocês. A gente daqui a pouquinho volta com o Sávio Manfredini, a Carla Moura, com informações aqui da presença já aqui no Ceará do presidente Jair Bolsonaro, lá em Juazeiro do Norte. Tchau, tchau. Até a próxima. É isso. Obrigada, Vanfio. Obrigada também aos nossos convidados. Lembrar que o JJ Debate tem produção de Yuri Costa, com coordenação de Dina Sampaio, direção de Isabela Martã e trabalhos técnicos de Carlos Manuel. 10h50.